Mato Alto, moradores de Sobradinho reclamam da situação e, para resolver o problema, colocam a mão na massa. Começaram a valer hoje as novas regras sobre as transações bancárias de 50 mil ou mais em dinheiro. Policiais da segurança de Hollenberg reagem a assalto e matam assaltante na Bahia. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago para vocês as notícias do Band Cidade, primeira edição. Uma antiga reivindicação que finalmente é atendida. O tempo para os passageiros utilizarem o bilhete único no sistema de integração de transporte público, que era de 2 horas, agora passou para 3 horas. Nossa equipe de reportagem foi às ruas e constatou que a população, claro, está gostando da novidade. Para voltar do trabalho para casa, todos os dias a Mônica pega um ônibus na Praça dos Tribunais para a rodoviária do Plano Piloto e depois para o PSU, na Ceilândia. Dependendo do dia, 2 horas não eram suficientes para fazer as viagens. À medida que a gente tinha algo para resolver, aí demorava o ônibus se encostar, aí ia embora as 2 horas e acabava pagando a outra passagem, né? Mas desde a última sexta-feira, os passageiros estão tendo 1 hora a mais para fazer a integração. Agora aumentou, né? Mais 1 horinha e agora a gente fica mais folgado. E para a alegria de quem depende da integração. Claro que é uma boa, porque a gente tem mais horas para você pegar um ônibus, é bem melhor. Atualmente, cerca de 700 mil passageiros utilizam o sistema de integração no DF todos os dias. O serviço é oferecido aos usuários do BRT, dos ônibus, micro-ônibus e do metrô. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter o cartão do bilhete único. Esses 700 mil passageiros por dia que já têm à sua disposição o benefício da integração utilizando o bilhete único, agora eles vão ter mais 1 hora para poder fazer essa integração e utilizar as suas 3 conduções que necessitar, sem pagar nenhuma passagem, e é mais economia para todo mundo, né? A qualidade do transporte público da capital segue em debate. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, apontou que 6 em cada 10 motoristas abririam mão do carro se houvesse transporte público de qualidade. Para esse especialista, é preciso uma mudança urgente no sistema de transportes do Distrito Federal. Precisamos aumentar a confiabilidade no transporte coletivo. Então temos que tomar medidas que evitem paralisações ou greves, ou seja, você planeja antes, não ter que enfrentar a greve depois. Você tem que aumentar muito o padrão do transporte coletivo, principalmente ofertando muito mais viagens, deixando de calcular 6 passageiros por metro quadrado, porque não cabem 6 passageiros bem acomodados no metro quadrado dentro de um ônibus. O secretário adjunto de Mobilidade garantiu que já está sendo estudadas melhorias para mudar esse cenário. E nós acreditamos que essa migração que a gente já observa que vem ocorrendo, vai ser intensificada com o tempo, porque o sistema de transporte do DF ele está cada vez melhor e a gente atua no sentido de melhorar ainda mais. A Polícia Militar encontrou uma granada em uma casa em Planaltina. A granada foi achada durante uma revista no local. E a PM foi apurar uma denúncia de que um carro clonado estava no setor de mansões Mestre Darmas. O carro não foi achado, mas na casa foram encontradas várias porções de maconha, crack, além da granada que foi encaminhada ao batalhão para ser avaliada pelo BOP. 2 homens foram presos. E começaram a valer hoje as novas regras sobre as transações bancárias de 50 mil reais ou mais em dinheiro. As medidas foram tomadas para garantir mais segurança nas movimentações de alto valor. A mudança é uma determinação do Banco Central, que inclui procedimentos em transações de alto valor. A partir de agora, os clientes que precisarem sacar na boca do caixa valor igual ou acima de 50 mil reais em dinheiro, terão que seguir as seguintes regras. Vão precisar informar ao banco, com no mínimo 3 dias úteis de antecedência, o dia do saque. Também terão que fornecer dados adicionais sobre a transação, como os motivos da movimentação financeira. Antes, essa comunicação ao banco era exigida apenas com 1 dia útil de antecedência e para valor igual ou acima de 100 mil reais. E além da redução do limite para valores de comunicação obrigatória, outra importante mudança estabelecida é a padronização dos dados a serem incluídos em um formulário que será fornecido pelos bancos. Entre as informações exigidas está a finalidade a ser dada ao valor sacado, além da identificação dos responsáveis e dos beneficiários do saque.
Para a Federação Brasileira de Bancos, essas medidas contribuem para aprimorar as políticas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e, ao mesmo tempo, darão mais segurança aos clientes na realização das operações. Os policiais militares do DF que faziam a segurança do governador Hollenberg, que está de férias na Bahia, reagiram ao assalto e mataram um dos criminosos na cidade de Camaçari, a 46 quilômetros de Salvador. O fato aconteceu na noite desta terça-feira em uma estrada próxima à cidade baiana. Em nota, a Casa Militar do GDF afirma que 4 homens desembarcaram anunciando o assalto e houve troca de tiros. Um dos assaltantes morreu no local e os outros conseguiram fugir. Os policiais militares responsáveis pela escolta não ficaram feridos. Tema para comentar do Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio Humberto. Agora essa ação mostrou que os policiais são preparados. Exatamente, bem-vindo de volta. Muito obrigado. Olha, azar dos bandidos, né? Eles resolveram assaltar um carro em movimento pelas 8h30 da noite de ontem, lá em Camaçari, na Bahia. Chegaram a fechar o carro depois de uma breve perseguição e os bandidos já saíram do automóvel de arma em punho, atirando nos policiais, nos seguranças do governador Hollenberg, que, é claro, estavam os 3 armados, eram 2 oficiais, mais uma sargento da Polícia Militar, todos da PM, muito bem treinados, mandaram bala e os 2 fugiram, né? Os outros assaltantes fugiram, mas um deles foi morto com um tiro na cabeça. Muito bem treinados os policiais. E olha, o recesso apenas no Congresso, no Planalto, as negociações e os trabalhos continuam intensos, como a análise da reforma da Previdência, que ficou para fevereiro do ano que vem. E o presidente Michel Temer deve se reunir com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir as estratégias que garantam a aprovação da proposta. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Camila Lopes, já está com a gente por aqui, com a vista lá para o Congresso Nacional. Uma boa tarde, Camila. As negociações não param nem no recesso, né? Não param, Orengo. Boa tarde, Cláudio Humberto. Boa tarde a todos. Continua recesso só para alguns, né? O que a gente tem visto é que o governo não tem medido esforços para conseguir a aprovação dessa reforma da Previdência. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que está contando ali com os governadores que aguardam tanto a liberação de recursos federais e também precisam obter financiamentos públicos junto a bancos públicos para conseguir fazer essa negociação com os parlamentares dos estados. Marum fala em reciprocidade. E aí, Orengo, o que a gente vê é cada vez mais a urgência do Planalto conseguir essa aprovação. Até porque a secretária do Tesouro, Ana Paula Viscoff, afirmou que se não houver aprovação de medidas que ajudam a reduzir as despesas obrigatórias, em 2018 o governo vai ter que cortar 26 bilhões de reais em recursos não obrigatórios, que seriam para manutenção de rodovias, também para bolsas de estudos e para programas como Minha Casa e Minha Vida. Então é isso, Orengo, a gente vai continuar acompanhando essas negociações para ver como é que vai desenrolar até fevereiro. Obrigado, Camila. As negociações não param, Cláudio Humberto, que a gente vê que o governo está jogando até com financiamentos de bancos públicos. Exatamente, vale tudo, né, para tentar aprovar a reforma da Previdência, até porque a reforma é vida ou morte para o governo, qualquer governo. Aliás, o governo Michel Temer não vai ser afetado pela reforma, mas sim os governos que se seguem. Portanto, qualquer partido que tenha expectativa de poder na eleição presidencial de 2018 tem que ficar atento a essa questão da reforma da Previdência, sim, e apoiá-la e aprová-la o quanto antes, sem maiores delongas. Agora, o que a gente viu ontem foi que o ministro Carlos Marum, habituado à atividade parlamentar, é uma pessoa de fácil acesso, fala muito, perguntou, ele responde. Ontem ele percebeu que, como ministro de Estado, ele não pode falar do jeito que ele falou, deixando, enfim, insinuando ali para muita gente, né, quis entender dessa maneira, como uma forma de chantagem com os governos estaduais e municipais, que também são os mais interessados na reforma da Previdência, porque tanto quanto o governo federal também são afetados pelos altos custos das aposentadorias e pensões. E o recesso vai ser muito movimentado, com muita articulação, a gente vai acompanhar. E olha, a seguir, a Prainha, um dos palcos da Festa da Virada, sofre com o descaso. É logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.